Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós começamos na semana passada sobre a vida após a morte, que é o caminho ascensional do ser humano, né? Onde o livro de Urântia diz que a morte é apenas o começo de uma interminável carreira de aventuras. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre as religiões, explicamos a diferença e a série de posicionamentos ou a série de crenças que existem no mundo em relação ao que acontece o pós-morte. E nós vimos que o livro de Urântia nos mostra que nós temos um caminho ascensional. E esse caminho ascensional, ele tem origem no planeta aonde nascemos, lugar aonde nós criamos uma alma, por isso que Jesus via naquela época o nosso planeta como um grande berçário. Então, logo esta alma esteja criada e seja do livre-arbítrio da pessoa, nós começamos o nosso caminho ascensional dentro do universo, superuniverso, até o paraíso. E na semana passada, nós conversamos sobre o nosso caminho, o que acontece dentro do plano físico, especificamente o que é o corpo humano, o que é a vida física, como criamos a alma, né? E hoje nós vamos discutir, aí nós paramos no plano físico e hoje nós vamos começar do plano moroncial em diante e vamos até o final. Lembrando que o plano moroncial, ele diz respeito ao nosso desenvolvimento dentro do sistema, dentro da constelação e dentro do universo local. Quando saímos do universo local, nós entramos na parte administrativa do superuniverso, que é chamado setor menor e setor maior, e vale lembrar que essa divisão que está aqui é uma forma de facilitar o gerenciamento do universo, né? Apesar que o importante é a gente lembrar que do plano físico a gente não pode pular para o plano espiritual, e esse desenvolvimento no plano moroncial, ele ocorre antes de efetivamente chegarmos ao plano espiritual. Então, na semana passada nós vimos os mortais planetários, e hoje nós vamos ver os sobreviventes adormecidos, e hoje nós vamos ver os estudantes das mansões. Então, quem são esses estudantes das mansões? São todos os mortais sobreviventes que despertam no mundo das mansões, pertencem a essa classe. Quer dizer, se você teve méritos, você criou a sua alma, você vai despertar no mundo da mansão. E de sobrevivente adormecido, você passa a ser um estudante do mundo das mansões. E onde se localiza esse mundo das mansões, né? Qual o aprendizado que nós temos no mundo das mansões? E vamos falar da experiência de criar filhos, que todos os mortais têm que ter essa experiência de criação de filhos. Então, se nós olharmos, nós vamos falar logo após que a gente sai do nosso planeta Urântia, a gente vai entrar no sistema chamado de Satânia, e na capital de Satânia, que é chamada Jerusalém. Essa daqui é um mapa, né, que alguma pessoa fez, que pelo menos nos dá uma visão do que vem a ser Jerusalém, e Jerusalém é composto por 7 satélites, né, e é a capital do nosso sistema. E o mundo das mansões corresponde a esses 7 mundos aqui, dentro de um dos satélites que rodeiam Jerusalém, tá? Então, esse daqui é o mundo das mansões. Tá aqui, ó. Ele está localizado em Jerusalém, que é a sede do nosso sistema. Aqui tem uma visão melhor. Dentro de uma dessas esferas, nós temos os chamados mundo das mansões. Jerusalém é rodeada por 7 satélites, com 7 subsatélites cada um. O clima e iluminação controlados artificialmente, a temperatura de dia é 20 graus e à noite é 10 graus, a atmosfera é composta de 3 gases e os subsatélites do mundo número 1 correspondem aos mundos das mansões. Isso daqui é uma esfera que não é evolucionária, e sim ela foi criada quando o nosso universo foi
se desenvolveu. O que são o mundo das mansões? São esferas de treinamento que oferecem a experiência de transição entre o planeta de origem e os mundos espirituais avançados, que foi aquilo que nós vimos. Não se pula do físico para o espiritual, mas antes temos que passar pelas esferas moronciais. O ser assume o treinamento intelectual e desenvolvimento espiritual exatamente no mesmo ponto em que estava ao morrer. Isso significa que no teu nível de desenvolvimento que você deixou o planeta de origem, você vai chegar no mundo das mansões e vai continuar este desenvolvimento. Esse desenvolvimento provavelmente esteja ligado aos 7 círculos psíquicos ou círculos cósmicos, os quais nós temos que nos desenvolver enquanto encarnados. Neste mundo, os seres ascendentes começam a aprender o autocontrole para o benefício de todos os seres. E se nós olharmos, o autocontrole é uma das coisas que nós temos que desenvolver aqui, né? Principalmente quando uma criança está no período de crescimento, você começa a ensinar a ter um tipo de autocontrole, e a gente passa a vida toda, num certo sentido, lutando com a nossa natureza interna, com a nossa natureza principalmente inferior e que está ligada ao mundo animal, tentando nos controlar dos impulsos do reino animal. A mente também aqui nesse mundo aprende a cooperação em como trabalhar com seres mais evoluídos e a apreciação entre liberdade e lealdade. Uma coisa muito importante no universo que você vai ler em várias partes do livro de Urantia é a questão da lealdade. É você ser leal ao Pai Universal. Isso é extremamente importante. Quando você não é leal, aí você pode realmente ter problemas e você pode ser um ser iníquo. E o que acontece no mundo das mansões? Logo no primeiro mundo, nós vamos ter a correção das deficiências experienciais, que é a superação das deficiências da vida na carne. Então, todas as deficiências biológicas, quer seja você teve problemas de corpo, nasceu com paralisia ou tipo de coisa, e mesmo de caráter, em relação a sexo, família e parentes. Então, ao contrário do que se prega atualmente no planeta, em termos de reencarnação, que você fica vindo aqui no mundo até aprender o que você tem que aprender, nós vimos que dentro do caminho ascensional, nós vamos corrigir as pessoas que não conseguiram se educar, todos esses defeitos logo no primeiro mundo da mansão, das mansões. Então, se a pessoa tem uma certa promiscuidade, ela vai corrigir a questão do sexo. Se a pessoa tem problemas com família, parentes, ela vai corrigir aqui. No mundo das mansões, nesse primeiro mundo, você vai conseguir, vai entender o significado da mota moroncial. Você pode associar a mota moroncial com a filosofia terrestre. Obviamente que, por ser uma mota mais elevada, ela pode diferir em alguns pontos da terrestre e ela vai elevar os conceitos que nós temos aqui, né, sobre o universo, sobre o Pai, sobre a evolução. Também é uma coisa importante que todos os mortais têm que passar pela experiência de criar filhos, porque é fundamental nós termos essa experiência para entender o que é um filho. Como é que nós vamos, por exemplo, ver o Pai Universal como nosso Pai, se nós não sabemos o que é ser pais? Então, a experiência de criar filhos, e você lá já sabe que não vai ter filhos, não tem mais a parte sexual, não tem mais dejetos, não tem mais alimentos do tipo que tem na Terra, é um alimento mais sutil. Então, você vai, os que não criaram filhos, eles vão para a comunidade dos filhos materiais, que são Adão e Eva, e você vai ajudar a criar esses filhos lá com eles. Caso você tenha algum filho que tenha morrido antes dos 16 anos, você também vai educá-lo, vai reencontrá-lo e vai educá-lo no mundo das mansões, tá? Caso você tenha alcançado o nível evolutivo suficiente, isto é,
você não tem grandes defeitos de caráter, você caminhou bastante dentro dos níveis psíquicos, você já teve a experiência de criar filhos, você permanece 10 dias neste mundo, né? Você fala, cara, eu já passei por essa lição, eu já fiz tudo aqui, eu posso ir para o segundo mundo. E aí você parte para o segundo. Aí no segundo mundo vai acontecer a mesma coisa. Você vai ficar 10 dias, vai ver se você tem alguma coisa para ser realizada, para aprender lá, e vai para o terceiro mundo. Até você chegar naquele mundo aonde você tem coisas para serem trabalhadas. Tá? Então, quanto mais nós caminharmos no mundo físico, aqui, mais nós vamos ter oportunidade de pular os mundos das mansões. No segundo mundo, nós vamos ter a eliminação de conflitos intelectuais, superação das deficiências na vida da carne também. Então, todos os conflitos intelectuais e cura para toda a variedade de desarmonia mental. Então, se uma pessoa tem problemas mentais, tem uma série de coisas, ela vai curar lá. Tudo que tinha valor de sobrevivência recebeu uma contraparte provida pelo ajustador e fica guardado como uma parte da memória pessoal. Estareis conscientes de todas as vossas experiências dignas e valiosas. O que ele está dizendo com isso? Que todas aquelas experiências que não têm um valor de evolução, elas vão ficar mortas junto com o nosso cérebro físico no corpo, tá? Então, nós vamos ter somente conosco, na nossa memória, as experiências dignas e valiosas. Se você passou por algumas coisas aqui não tão agradáveis, se aquilo não teve um valor de evolução para você, não tem por que você ocupar o seu cérebro com isso. E, obviamente, você vai continuar o esforço para aprender e dominar o significado da mota moroncial, que é a filosofia moroncial, que ela é, obviamente, mais evoluída que aqui no nosso planeta. No terceiro mundo começam as realizações sociais, né? Então, você já se educou, você já se consertou, e aí o propósito é ampliar a compreensão da correlação entre a mota moroncial e a lógica mortal. Os mortais adquirem a visão interna prática da verdadeira metafísica, introdução real à compreensão inteligente dos significados cósmicos e das inter-relações universais. Nós sabemos que nós evoluímos através de coisas, significados e valores. Então, nós vamos conseguir significar as coisas de uma outra forma, mais evoluída do que com a nossa visão no mundo animal. Então, você começa realmente a entender o significado da parte cósmica, o porquê da evolução, o porquê de todo esse trabalho, o porquê da origem animal. Você começa a entender o propósito divino, na minha opinião, porque eu não passei por isso, mas de uma forma mais ampla. No quarto, um aspecto muito importante que se fala da nova ordem social, que são os grupos de trabalho. Dentro desta nossa evolução, que vai do planeta físico até antes de chegar em Avona, todo o nosso trabalho é de ordem grupal. Todo. Então, a gente tem que aprender, nós temos que aprender a nos relacionarmos com as pessoas. Nós vamos lá apreciar as teledifusões, porque um fato de nós estarmos em quarentena é que nós não temos acesso às teledifusões, que é a conexão entre todos os planetas e que fala da evolução, tudo aquilo que está acontecendo. Uma nova ordem social baseada na compaixão compreensiva, de apreciação mútua no amor, não egoísta, do serviço mútuo e na motivação superadora da realização de um destino comum e supremo, a meta do paraíso. Então, a gente vai entender melhor essa questão da meta do paraíso. Todos os mortais, por si próprios, tornam-se conscientes que conhecem a Deus, de que revelam a Deus e de que buscam a Deus e de que encontram a Deus. Já no quinto mundo das mansões,
nós vamos começar a ter uma consciência cada vez mais cósmica e vamos ter mestria na linguagem do superuniverso. Isso é uma coisa interessante, em cada local tem uma linguagem, então nós vamos ter que aprender um idioma. É curioso saber disso, porque a gente sempre pensa na telepatia, eu não sei se a gente vai ter boca para falar, ou como é que a gente vai conversar, vai se comunicar lá em cima, mas existe uma forma de comunicação, existe um idioma do superuniverso que nós temos que aprender, né? Então, ocorre o nascimento da consciência cósmica, existe um preparo para a jornada da constelação, que é Jerusalém. Os ascendentes tornam-se mais universais, isso é menos egoístas, né? O estudo, isso que é interessante, quando ele fala que o estudo torna-se voluntário, provavelmente nós somos obrigados a estudar nos outros 4 mundos. O serviço altruísta passa a ser natural e a adoração espontânea. Um caráter verdadeiramente moroncial está florescendo, quer dizer, um caráter já acima do nível do planeta onde nós nascemos e que tem já ligado a uma consciência mais cósmica. Aperfeiçoamento do idioma do superuniverso. No 6º mundo das mansões, isso se não acontecer antes, se não se chegar lá de outra maneira, geralmente é onde se tem a fusão com o ajustador do pensamento. E por que isso é importante? Porque nós não temos como passar do moroncial para o divino sem ter uma parte divina em nós. Então, esta parte não é desenvolvida para você desenvolver o espiritual, mas você recebe o próprio ajustador, que é divino, que é um fragmento do Pai, e esta fusão, que eles falam que ela é tão perfeita, que você não consegue mais identificar aquele ser fusionado, que ele é composto de uma matéria que também não seria possível de outra maneira, porque o que acontece na fusão é o infinito se fusionando com o finito. E isso é uma coisa incrível, porque o infinito se fusiona com a parte finita. Só que eu gosto de comparar essa fusão como o Tetra Pak. Se você pegar uma caixinha de Tetra Pak, você vê que ela tem alumínio e ela tem papelão. É muito difícil separar as duas, mas uma continua sendo papelão e outra continua sendo alumínio. O que significa? Que a alma é moroncial, só que o ajustador é divino. Apesar da fusão, continua existindo uma alma, continua existindo um ajustador do pensamento, né? E o mais curioso que, apesar da fusão, nós continuamos ainda a ser seres mais ou menos materiais, quer dizer, nós somos seres mais moronciais. Estamos longe de ser espíritos verdadeiros. Nós seremos como supermortais, espiritualmente falando, um pouco abaixo dos anjos ainda. Aí nós vamos ter as primeiras lições sobre a carreira espiritual, instruções iniciais nas técnicas de administração do universo, e vocês vão ver que em todos os mundos nós vamos estudar a administração do universo. Então, alguma função tem o fato de nós termos, até chegar em Avona, estudar a questão da administração dos universos. Nesta fusão, são concedidos os 40 dias de retiro espiritual, dos quais o mortal, né, esta alma, irá comungar consigo mesmo e escolher um dentre os caminhos para Avona e dentre as técnicas diferentes de alcançar o paraíso. Quem vai mostrar esse caminho para nós é o nosso próprio ajustador do pensamento, e aí você escolhe um desses caminhos, não sei que tipo seriam, se mais fáceis ou mais difíceis, que a gente vai trilhar para chegar até diante do Pai, no paraíso como finalitor. No 7º mundo, a gente vai ter a preparação para a cidadania de Jerusalém, que é a capital do nosso sistema. Então, vai ter o coroamento da carreira pós-mortais. Nós vamos receber instruções de muitos educadores que irão cooperar na tarefa de preparar-vos para residir em Jerusalém e graduação do treinamento moroncial. Ser purgado de todos os remanescentes de uma hereditariedade desafortunada, de um meio ambiente pouco sadio
e das tendências planetárias não espirituais. E aqui ele fala que são erradicados os últimos remanescentes da marca da besta. Os mortais podem postergar sua ida a Jerusalém, caso queiram esperar por algum membro do seu grupo de trabalho terreno ou de Mansônia e que ainda esteja percorrendo os estágios mononciais. Então, esse daqui é o nosso caminho dentro do mundo das mansões. O livro chama esse mundo, essa parte do mundo das mansões, como detenção, porque nós vamos estar como que detidos mesmo lá, desculpa, e passando por todo esse desenvolvimento. Ficou claro isso daqui? Vocês têm alguma dúvida sobre o mundo das mansões? Nada? Ninguém quer ir para lá ainda, né? Vamos ficar por aqui. Ô Marcos, você Sérgio. falou do sétimo mundo das mansões. O sétimo mundo das mansões, ainda a gente está no nosso universo local, né? Perfeito. Ok. Ah, sim. Agora que você está ainda no nosso sistema. No nosso sistema. Você vai sair agora para o universo local, onde nós vamos nos ser, ao término do treinamento, espíritos de primeiro grau. Então, até lá, nós somos esses seres super-humanos, mais ou menos super-humanos, mas ainda somos seres moronciais. Nós vamos nos espiritualizar naquelas esferas Melquisedeques, que é onde? Que é exatamente o caminho do universo. Oi. Eu estava entendendo que o terceiro, o segundo e o primeiro mundo era já no super-universo. Não, bem ao contrário. Você está ainda muito material para estar no superuniverso. Quando você chega no superuniverso, você já está espiritualizado, você já é realmente espírito. Sim, quando eu falo superuniverso, era o universo maior, depois o menor, depois o maior. Era assim que eu estava pensando. Tá, eu vou mostrar para você agora. Tá. Aqui mais para frente eu mostro. Bom, aí nós vamos para Jerusalém, que é essa esfera maior aqui, tá? Então, o que nós vamos... o que a gente vai aprender? O trabalho de administração do sistema local, tá vendo? Nós vamos aprender como é que se administra esse sistema local, alcançar a habilidade de voluntariamente submeter-se a disciplinas das atividades grupais e coordenar a responsabilidade assumida. Quando você terminar o seu estágio nessa esfera aqui de Jerusalém, você recebe a cidadania de Jerusalém. Feito isso, e o que ele fala sobre as mansões? Vós ireis desfrutar grandemente do vosso progresso através dos 7 mundos desmaterializantes. Então, no mundo das mansões, nós estamos sendo desmaterializados, né? Nos tornarmos moronciais e depois espirituais. Eles são realmente esferas de desmortalização. No primeiro mundo das mansões, vós éres humanos, sobretudo apenas seres mortais, sem um corpo material, mas com um corpo mais sutil, né? Mentes humanas alojadas em formas moronciais, corpos materiais do mundo moroncial, mas não abrigos mortais de carne e osso. Quer dizer, a gente estava, se comparar com o piano, a música, um oitavo acima em sutilização. Vós passareis realmente do estado mortal ao estado imortal no momento da fusão com o ajustador. A época em que houverdes terminado a carreira de Jerusalém, sereis completamente moronciais. Então, quando nós terminarmos, né, os 7 mundos das mansões e estar em Jerusalém, aí efetivamente nós vamos estar como uma vibração dos mundos moronciais. O próximo passo agora é os progressores moronciais. Então, nós saímos de mortais planetários, sobreviventes adormecidos até a ressurreição, os estudantes das mansões e agora os progressores moronciais.
Durante a sua elevação, desde os mundos das mansões até as esferas do sistema da constelação do universo, os mortais são classificados como progressores moronciais. Eles estão passando pelas esferas de transição da ascensão dos mortais. Então, lembra, nós saímos aqui de Urântia, passamos pelo sistema, agora nós vamos passar pela constelação antes de chegar no universo local. Entendeu, Israel? Então, você saiu daqui, passou no mundo das mansões aqui, sai daqui completamente moroncializado e vai continuar o seu trabalho dentro da constelação antes de chegar no universo local, né? A nossa constelação é chamada de Nor-Latiyadek, tem a capital Edentia. E o nosso universo local é chamado de Nébadon e a capital é Salvington, tá? E aqui é Jerusalém, a capital do nosso sistema. Bom, os progressores moronciais, então, passam por Edente e por Salvington, né, na constelação Edente e no universo local de Salvington. A sede da constelação de Nor-Latiyadek é rodeada por 70 esferas maiores, com 10 satélites menores girando ao seu redor, soma um total de 771 esferas de socialização e aprendizado. E aqui é muito bonito porque ele fala que o universo inteiro é uma vasta escola. Então, nós vamos sempre estar estudando e aprendendo. Veja, nós vamos passar por essas 771 esferas de aprendizado. Por isso que o caminho até o paraíso não tem pressa, não tem tempo, não tem nada. Você vai se desenvolvendo conforme o seu ritmo. Não adianta querer ter pressa, porque ele realmente é longo. E qual é o aprendizado na constelação? Nos mundos das mansões, vós ireis completar a unificação da personalidade mortal em evolução. Na capital do sistema, Jerusalém, havereis alcançado a cidadania de Jerusalém e tereis atingido a boa vontade de submeter o ego às disciplinas das atividades em grupo e empreendimentos coordenados. Nos mundos de educação da constelação, vós irei alcançar a socialização real da vossa personalidade moroncial em evolução. Então, você viu que o mundo das mansões, no sistema, e aí nós vamos para a constelação Edente. Edente, a capital da constelação, vai ter o quê? Integração e multissocialização simultâneo ao discernimento espiritual. O tempo passado nos 70 mundos educacionais de cultura moroncial de transição, somado ao tempo de ascensão mortal em Edentia, forma o período mais estabilizado da carreira de um mortal ascendente, até o status de finalitor. Olha, se ele fala que é estabilizado, o resto deve ser meio turbulento, né? Essa é, pois, realmente a vida moroncial típica. Nós vamos ter 570 corpos ressintonizados. Então, a gente recebe, quando a gente ressuscita, obviamente, a gente recebe um corpo, e esse corpo agora não passa mais pela morte, nada disso, mas ele vai o quê? Sendo ressintonizado, digamos, 1/8 cada vez acima, para que você possa cada vez estar mais sutil e mais perto da espiritualização. Nós vamos aprender a mestria da técnica grupal e interagir com outros grupos semelhantes, assim como os que diferem em todos os sentidos, exceto intelectualmente. Pessoal, aqui o nosso planeta já é um enorme aprendizado, porque lá nós vamos ter que interagir com pessoas que pensem completamente diferente de nós e que pensam. Então, nós vamos ter que aprender a chegar a uma harmonia de pontos de vista diferentes daqueles que nós temos. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que cada planeta tem uma civilização padrão, né? Obviamente que está tudo lá em Avona, que os filhos materiais vão escolhendo que tipo de civilização, eles vão como que pegando aqueles padrões e falando, olha, essa civilização vai ser assim, essa vai ser de outro jeito,
Nós sabemos que tem seres com cérebro, tem outros com 2, outros com 3. Então, tudo isso cria pontos de vistas diferentes, formas diferentes de atuação. E como é que você chega num consenso de tantos pontos de vistas diferentes, de tantos planetas evolucionários diferentes? Por isso que, obviamente, que a grande lei do universo é fazer a vontade do Pai. Porque você imagina, com 7 trilhões de planetas habitados, qual o direcionamento? Tem que haver um direcionamento único. Tem que haver alguém que dita as regras, porque seria a maior confusão aqui no nosso planeta. Nós mesmos nos grupos, temos as maiores confusões. Você imagina de 7 trilhões de planetas habitados, a confusão que seria se ninguém seguisse um direcionamento único, né? Então, nós temos que alcançar a harmonia intelectual com esses grupos. Eu não sei, acho que aqui já é um grande treinamento. E aqui eu brinco, sempre que eu leio, aqui eu falo que você ser um diplomata é excelente, porque você já aprende a negociar, mas também tem que aprender a administrar o universo, né? Nós vamos ouvir histórias sobre a carreira que nos esperam, observar o funcionamento das assembleias legislativas, está vendo? Não tem perdão, nós vamos ter que aprender a administrar. Servir em vários programas da constelação relativos ao bem-estar de grupos, raças, nações e planetas. E, obviamente, alcançar a cidadania de Edentia. De Edentia, nós vamos passar direto para o universo local de Nébadon, né? Que é a sede do nosso universo, que é a residência oficial do Cristo Micael. Ela é rodeada por 490 esferas, sendo 70 primárias e 420 tributárias. Aqui é a sede central de 10 milhões de mundos, porque Micael, quando ele sai para criar um universo local, ele tem o potencial de ter 10 milhões de mundos habitados. O nosso universo de Nébadon atualmente tem 3 milhões e 800 mil mundos habitados, o que significa que ainda falta 6 milhões e 200 mundos para nós termos o nosso universo completo de mundos habitados. E é exatamente aqui em Salvington que o homem é espiritualizado depois da sua socialização na constelação. Então, vocês veem que quando nós fazemos a fusão, por isso que nós somos chamados de super-homens, porque a gente não está espiritualizado. A gente só vai atingir a forma moroncial mesmo quando chegar em Edentia, ao terminar, né, na constelação. E aqui, sim, nessas esferas Melquisedeques, é que nós vamos começar a ser espiritualizados. E ele diz que Salvington, a sede central de Nébadon, está situada no centro exato da massa-energia do nosso universo local. A esfera Melquisedeque, o mundo piloto, a esfera Melquisedeque é o ponto comum de reunião de todos os seres envolvidos na educação e na espiritualização dos mortais ascendentes do tempo e do espaço. Para um ascendente, este é provavelmente o mundo mais interessante de todo o Nébadon. Todos os mortais evolucionários que se graduam em aperfeiçoamentos nas suas constelações estão destinados a aterrissar no mundo Melquisedeque, e neles são iniciados no regime das disciplinas e progressão espiritual do sistema educacional de Salvington. E nunca vos esquecereis das vossas reações do primeiro dia de vida nesse mundo único, nem mesmo depois que houverdes alcançado o vosso destino no paraíso. Bom, pelo que ele fala aqui, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Você chegar nessas esferas Melquisedeques. E o que a gente faz nesses 6 mundos tributários das esferas Melquisedeques? Eles são escolas de espiritualidade pura, da divindade e filosofia. Então, nós vamos fazer o quê? Uma revisão da vida na Terra, das experiências, e aqui a gente faz junto com todos os mortais que saíram do nosso planeta, né? Das experiências obtidas no mundo das mansões, da capital do sistema local,
das experiências vividas nos 70 mundos tributários da constelação e nas esferas a eles interligadas, das estadas no mundo sede central da constelação. Então, vocês estão vendo que nós vamos fazer uma revisão, né, de toda... É que nem quando a gente vai para um vestibular, você tem que fazer toda a revisão da matéria que você aprendeu no ensino médio, né? E o que a gente vai fazer? Correlacionar essas 5 épocas. Quando ele fala correlacionar, provavelmente a gente vai ter que dar um significado para elas. Porque a hora que você correlaciona, você significa. E provavelmente você vai entender o porquê que se passou por tudo isso e o que isso nos trouxe como experiência. Além de correlacionar, nós temos que efetuar a coordenação preparatória da experiência para se entrar nas principais escolas Melquisedeques de instrução sobre o universo. Nós vamos receber treinamento para serviços avançados e instruções de como melhor executar tarefas. E aqui, isso aqui é importante, porque o que significa, no meu ponto de vista, instruções de como melhor executar tarefas? Eu acredito que uma parte do nosso treinamento vai ser, em algum momento, você aprender a obedecer ordens e executar as tarefas de acordo com aquilo que te foi pedido, sem colocar interferência da sua vontade. E, obviamente, que também, quando você passa um treinamento, você deve passar por tarefas onde você vai decidir o que fazer, né? E aí você vai, sim, poder treinar como melhor executar a tarefa. Receber instrução sobre a supervisão do universo local, administração, participar dos processos de legislação geral do universo local, participar da coordenação dos pronunciamentos administrativos do universo local, podem fazer uma faculdade de administração que é bom aprender. E na nossa graduação, nós vamos ficar frente ao Filho Criador e a mãe e a nossa mãe espiritual e receber a confirmação do seu estado espiritual pelo Filho Criador e pela mãe espiritual do universo local. Então, aqui é que nós vamos nos tornar espíritos de primeiro grau, efetivamente. Tá? É somente aqui, quando estivermos em Salvington, saindo do universo, é que nós vamos estar espiritualizados. Logo após a gente passa pelo nosso universo local, nós vamos entrar para o domínio dos anciãos dos dias, que são aqueles que gerenciam o superuniverso. O nosso universo é gerenciado pelo Micael, pela Mãe Divina, pelo Gabriel, e agora a gente sai do domínio do superuniverso, do universo, e vamos entrar como pupilos do superuniverso. E o que é o pupilo do superuniverso? Todos os ascendentes que chegam aos mundos de aperfeiçoamento do superuniverso tornam-se pupilos dos anciãos dos dias. Antes nós éramos pupilos de Micael, agora nós passamos para aquele que gerencia todo o superuniverso. Eles passaram pela vida moroncial do universo local e agora são acreditados como espíritos jovens. Eles começam a ascensão dentro do sistema de educação e de cultura do superuniverso, que se estende das esferas de recepção dos seus setores menores, passando pelos mundos de estudo dos 10 setores maiores, e daí para as esferas culturais mais elevadas, nas sedes centrais do superuniverso. Então, a gente sai daqui, nós vamos entrar, lembra, nós saímos de Jerusalém, de Urântia, passamos por Jerusalém, por Edêntia, por Salvington, e agora nós vamos entrar nesta parte aqui. Essa parte de setor menor e setor maior é puramente uma parte, ela não é uma coisa de fato. A única coisa de fato que tem é o universo local. Isso daqui é como se você... o que eu quero dizer que não é de fato, é porque isso daqui é simplesmente uma divisão administrativa. Quando você sai do universo local, você vai passar por a divisão administrativa que cuida do superuniverso. É como se você ascendesse
a diretoria e depois a presidência, né, desse superuniverso, se a gente comparar com uma empresa. Então, nós vamos passar por esses dois setores, e como a escola e como o universo é todo uma escola, nós vamos ser educados. O nosso setor menor é chamado de um menor, com capital de ENSA, e o nosso setor maior é chamado de um menor, com a capital Splandum. E o que nós vamos aprender como pupilos do superuniverso? Então, na sede central do setor menor, eis é a capital de 1 bilhão de mundos. Se dentro do nosso universo o potencial é 10 milhões de planetas habitados, ENSA, ela administra 1 bilhão de mundos, para vocês terem uma ideia. E já o setor maior, ele é a sede de 100 bilhões de mundos. Então, você vê que é uma progressão. O universo local tem 10 milhões, o setor menor tem 1 bilhão de mundos e o setor maior tem 100 bilhões de mundos. Né? E dentro de uma hora está cercada por 70 esferas de instrução intelectual avançada. E aí, quando a gente passar pelo setor menor, pelo setor maior, nós vamos chegar à capital do superuniverso, que é chamada o Versa, e que tem o potencial de 1 trilhão de mundos habitados dentro daqui. Veja, com essa quantidade de mundos, é por isso que é quebrado em setores administrativos, né? Como é que você tem que quebrar em partes menores para poder administrar? Só quando você chegar aqui, como é que você administra 1 trilhão de mundos se não tem níveis abaixo daqui? O Versa, a sede do superuniverso, é cercada pelas 7 universidades de aprendizado espiritual avançado. Cada universidade é composta por 70 mundos de especialização, devotados à instrução universal e à cultura espiritual. Antes de deixar o superuniverso para seguir até Avona, esses espíritos ascendentes recebem a mesma instrução completa sobre a administração do superuniverso. Então, veja, a gente vai aprendendo a administração desde o nosso sistema, desde o universo, e aqui a gente vai aprender a administração sobre o superuniverso, que lhes foi dada durante a sua experiência moroncial, sobre a supervisão do universo local. Antes que esses seres mortais, já espiritualizados, alcancem Avona, os seus principais estudos, mas não a sua ocupação exclusiva, é o da mestria da administração do universo local e do superuniverso. A razão para toda essa experiência não se mostra ainda totalmente, porém, tal aperfeiçoamento é sábio e necessário, sem dúvida tendo em vista o seu possível destino futuro como membros do corpo de finalidade. O que os reveladores postulam, porque como não é claro por que a gente aprende tanto essa questão de administração, é que esses finalitores vão servir nos mundos dos espaços exteriores. De alguma forma, eles vão continuar, porque quando a gente chega ao finalitor, nós chegamos como espírito de 6º estágio. Então, falta um estágio ainda para a gente chegar a ser espírito de 7º estágio. Provavelmente, a gente vai adquirir essa posição de espírito de 7º estágio quando nós formos trabalhar nos mundos do espaço exterior, se é que é isso que vai acontecer com a gente. Outra coisa importante também é que tão logo você entre no corpo da finalidade, né, que é chegar ao paraíso diante do Pai Universal, você nunca mais volta para o seu superuniverso. Você vai servir nos outros superuniversos para aprender outras coisas. Então, a beleza disso é que a gente vai passar praticamente pelas experiências de quase todos os superuniversos. Imagina você sair daqui como um ser mortal, passar por todo esse trabalho e depois você estar ainda vendo os outros superuniversos. É um negócio magnífico, né? É algo assim que acho que não dá
talvez para nós entendermos com essa nossa mente aqui o que é você ter a oportunidade de ver esses outros superuniversos. É lindo, né? Alguém tem alguma dúvida? Tudo em paz? Então, vou continuar, tá bem? Se tiverem alguma dúvida, esperneiem. Bom, o que a gente vai aprender no setor menor, né? Conhecimento da história e da administração do superuniverso. Os ascendentes se aperfeiçoam em novos mundos enquanto ensinam aos outros o que assimilaram. Isso daqui é a coisa que nós temos que praticar desde aqui. É ensinar aos outros aquilo que nós aprendemos. Porque vocês sabem muito bem, sempre que você vai ensinar alguma coisa, você tem que estudar aquilo e ter um entendimento melhor. Então, ao ensinar, você está aprendendo muito mais, porque você é obrigado a raciocinar, a estar preparado, a responder dúvidas. Então, é muito importante esse ensinamento. A instrução é de cunho mais físico e material, nas 7 esferas educacionais de um setor menor. Os mortais fusionados ao Pai agora são classificados como espíritos de primeiro estágio. Então, somente quando a gente chegar ao setor menor, nós vamos ser classificados como espíritos de primeiro estágio. Já no setor maior, nós vamos ter a preparação para a residência no superuniverso. A educação, se no setor menor era de cunho material, aqui ela é principalmente de natureza intelectual. E aqui no setor maior, nós vamos ser classificados como espíritos de segundo estágio. Já no superuniverso, na capital inversa, nós vamos exercitar a fé quando confrontado por desafios. Então, toda a nossa instrução é baseada em exercícios espirituais nos 490 mundos universitários da sede central de um superuniverso. Os mortais fusionados ao Pai são classificados como espíritos de terceiro estágio. Alguns recebem instruções exclusivas e cursos específicos, mas todos recebem as seguintes instruções: melhorar a capacidade de perceber a presença do Filho Eterno, a maestria na administração do superuniverso, habilidade em reconhecer e comunicar-se com diretores dos reinos avançados, incluindo os anciãos dos dias. Você viu que lá no mundo em Salvington nós vamos ficar frente a frente ao Micael, aqui você vai aprender a se comunicar com os anciãos dos dias. Preparo para eventual translado para Avona, e a perfeição de propósito e desenvolvimento através da firmeza da fé. Aí, quando você termina a sua carreira no superuniverso, né, você só pode ir para Avona. E aí a nossa evolução começa no universo central. Quando o desenvolvimento do espírito está completo, ainda que não esteja repleto, né, o mortal sobrevivente prepara-se para o longo voo até Avona, o ancoradouro dos espíritos evolucionários. Na Terra, vós fostes criaturas de carne e sangue. Ao passardes pelo universo local, fostes seres moronciais. Ao cruzardes o superuniverso, fostes espírito em evolução. Com a vossa chegada aos mundos de recepção de Avona, vossa educação espiritual, na realidade, começa a sério. Quer dizer, durante todo esse processo no superuniverso, era brincadeira, né? E o vosso surgimento final no paraíso será como espíritos perfeccionados. Então, a gente passou por tudo aqui, e aí nós vamos chegar em Avona, no universo central de Avona, e depois no paraíso. Olha todo o trabalho que a gente fez, só que a educação espiritual de verdade começa aqui. Aí a coisa é mais séria. O que é o universo central e eterno de Avona? É esse universo que rodeia o paraíso, que tem 1 bilhão de esferas de perfeição sublimes, dividido em 7 circuitos rodeados por enormes corpos escuros, que funcionam como um escudo de proteção. Nós vimos que esses corpos escuros, eles são insensíveis à luz, então eles não permitem
que a luz do paraíso, e nem que ilumina toda a Avona, ela passe para fora para os universos materiais. Ele segura esta, como que por assim dizer, esta luz aqui dentro. De nada posso eu dizer-vos sobre a Avona. Vós tereis de ver esses mundos para apreciar a sua glória e compreender tal grandeza. Deve ser um negócio magnífico mesmo, né? A vossa jornada da sede central do superuniverso para as esferas de recepção de Avona, vós sempre a fazeis a sós, tá vendo? Agora a gente está só, tem um companheiro, mas nós estamos a só. De agora em diante, não mais vos serão ministradas instruções em classes ou grupos. Vós terminastes o vosso aperfeiçoamento técnico e administrativo dos mundos evolucionários, do tempo e do espaço. Agora começa a vossa educação pessoal. Quer dizer, todo o trabalho que foi feito dentro do superuniverso é coletivo. É você aprender a se relacionar, é você aprender a servir, a estar com os outros, a educar a sua parte egóica, a aprender a ouvir, aprender a harmonizar posições de pensamentos diferentes. Agora começa a vossa educação pessoal, a vossa educação espiritual individual. Do princípio ao fim, através de toda a Avona, a instrução é pessoal e tem uma natureza tríplice, intelectual, espiritual e experiencial. Então, no 7º círculo de Avona, quando a gente aterrissa lá, a primeira coisa que nós vamos ter que aprender é a compreensão do espírito mestre do seu universo. No nosso caso, o nosso espírito mestre é ligado à Trindade, que é o Pai, o Filho Eterno e o Espírito Infinito, né? Então, o ascendente aprofunda o seu entendimento sobre a Trindade do Paraíso, a parceria pai-filho. O que significa essa parceria pai-filho? E fortalece seu reconhecimento intelectual do Espírito Infinito. Obtém o reconhecimento e comunhão com o Espírito Mestre do seu superuniverso. Aqui, para mim, é muito óbvio que nós temos que reconhecer internamente esses seres. Isso é um trabalho de você internalizar, de você chegar dentro de você a vivência desses seres. E você começa primeiro fazendo a comunhão com o Espírito Mestre do nosso superuniverso. No 6º circuito, nós vamos ter que fazer a realização de Deus o Supremo. Então, ao atingir o 6º circuito, o ascendente fusionado ao Pai, os ascendentes fusionados ao Pai são classificados como espíritos de 4º estágio. Como graduados espirituais, eles alcançam um novo propósito de espiritualização e sensitividade pelo divino que os permite alcançar a realização de Deus o Supremo. Quando ele fala que nós alcançamos uma nova sensitividade, significa que nós estamos nos tornando mais sensíveis à presença de Deus o Supremo. Tudo você vai se tornando mais sensível a reconhecer essa presença. No 5º circuito, nós vamos ter que reconhecer internamente o Espírito Infinito. Recebe instruções avançadas a respeito do Espírito Infinito, como preparação para o reconhecimento da sua personalidade do Espírito Infinito. No 4º circuito, nós temos que reconhecer o Filho Eterno. Então, os peregrinos ascendentes alcançam uma nova compreensão da natureza e missão dos filhos criadores. Para tanto, são instruídos na compreensão espiritual do Filho, reconhecimento da sua personalidade e no método de diferenciar o Filho da personalidade do Espírito Infinito. Interessante isso, né? Porque o Espírito Infinito, ele é obra do Pai e do Filho. E você tem que aprender a diferenciar o Filho dessa união em relação ao Espírito Infinito. No 3º circuito, aqui é muito curioso, porque nós temos que reconhecer o Pai Universal. Se bem-sucedidos, são reconhecidos como espíritos do 5º estágio. Bom, o que significa se bem-sucedidos são reconhecidos como espírito de 5º estágio?
Acontece que muitos seres, principalmente onde tem os espíritos mestres, que são do filho e espírito, só do filho ou só do espírito, eles têm dificuldade em reconhecer o pai. Esses seres, eles, muitos poucos, mas eles têm dificuldade de reconhecer, porque eles vêm de um universo onde a energia predominante é do filho ou do espírito, ou filho e espírito, né? Então, o que acontece com eles? Eles voltam para os superuniversos, para cumprir alguma coisa que falta, depois eles retornam ao terceiro mundo, ao terceiro circuito de Avona, e esses que foram reprovados, eles recebem toda a ajuda possível e imaginável para conseguir reconhecer o Pai Universal. Geralmente, esses seres, eles ficou faltando alguma coisa em relação ao seu desenvolvimento, então eles voltam para os superuniversos e depois retornam para que possa conseguir efetivamente reconhecer o Pai Universal. Veja que não é uma coisa assim simples, que se reconhece por reconhecer, né? Mas é bonito, né? E aqui nós vamos ser reconhecidos como espíritos de 5º estágio. No segundo circuito vai ser a familiarização com as hostes do paraíso. Os ascendentes tornam-se familiares com as hostes do paraíso, são instruídos na carreira da eternidade e do pequeno sono de transição da última ressurreição. Quando nós chegarmos ao paraíso, não haverá mais sono, vai ser o tempo inteiro desperto, tá? Então, o último sono é esse de Avona para o paraíso. E no primeiro circuito, que tem 35 milhões de planetas habitados, esferas, né? Nós vamos ter a aceitação do serviço no paraíso. Muito tempo é devotado aos estudos sobre as questões que causam problemas na residência do paraíso. Pois bem, pessoal, aqui, isso é a coisa mais curiosa, porque a gente fala que quer ir para o paraíso e você está cheio de problemas no paraíso. Porque você imagina que no paraíso você tem seres elevados, criados pelo Espírito Infinito, pelo Filho, pelo próprio Pai, com essa mescla de seres vindo dos universos finitos. Como é que você junta tudo isso? Como é que você faz para que haja uma harmonia em tudo isso? Então, você quando fala assim, eu quero morrer porque eu quero ir para o paraíso, não pensa que você vai ficar no paraíso de verdade. Vai ter coisas para serem resolvidas lá, e essas soluções das coisas do paraíso, provavelmente, elas tenham que vir do absoluto inqualificável, para que ele seja materializado nos universos, essas soluções. Mas o paraíso está cheio de problemas. Não pensa que o paraíso é o paraíso, não, né? Incluindo a questão... O fato de eu não poder dormir mais até as 10 da manhã já vai ser ruim. Nem tomar vinho, né, Estela? Incluindo as questões de ajustamento entre grupos diversos de seres dos paraísos, tá vendo? Ó, os ajustamentos, imagina a quantidade de seres que estão vivendo lá no paraíso, de 7 trilhões de planetas habitados, mas todos os seres descendentes criados, cara, não deve ser brincadeira, né? Então, os ascendentes são preparados para o último sono da transição. E, finalmente, o último estágio dos peregrinos e ascendentes são os que chegam ao paraíso. O último repouso foi desfrutado, dorme bastante, porque depois não vai ter mais. O último sono foi experienciado, porque ao despertar para a vida perpétua, não haverá mais sono, não haverá mais noite, nem dor, nem sofrimento. Pô, um dia tinha que acabar, né? Todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todos esses mundos, todo o estudo, todo esse tempo foram vencidos. A meta foi alcançada. Então, esse ascendente tornar-se-á parte do corpo de finalidade. E aí ele fala assim, e Deus limpará todas as lágrimas dos seus olhos, não haverá mais morte, nem tristeza, nem lágrimas, nem haverá mais nenhuma dor, pois as coisas anteriores já passaram. Mas vocês vão ver que né? A profundidade da beleza espiritual e as maravilhas desse magnífico conjunto estão além da compreensão da mente finita das criaturas materiais.
A glória e o esplendor espiritual da morada divina são inacessíveis à compreensão dos mortais. Realmente, eu gosto muito dessa imagem, desse desenho, porque ele mostra, ele consegue, com essa figura, a mostrar, bem mostrado o paraíso, assim, a intensidade de luz, apesar que deve ser muito mais que isso, e como ela banha o universo de Avona, né? Então, no paraíso, o que nós vamos aprender? Alcançar a totalidade da adoração, que é a coisa mais importante. Vamos ter curso progressivo sobre a divindade e a absolitude, né? A absolitude é o estágio antes de chegar no absoluto, que a gente não vai chegar, obviamente, né? Receber instruções sobre a ética do relacionamento no paraíso, quer dizer, tem ética lá de relacionamento, né? Receber instruções sobre a utilização de uma conduta perfeita, alcançar a compreensão da natureza e funcionamento dos milhares de grupos de supercidadãos transcendentais do paraíso, utilizar as bibliotecas automáticas vivas para referência e verificação do alcançar a total, tá errado. Lá tem bibliotecas automáticas vivas, é muito curioso, você se acessa elas e você vê tudo na hora, né? Alcançar a totalidade da adoração. Nossa, está errado aqui, né? O que é a coisa mais importante lá é a adoração, que é essa troca de afeto com o Pai universal, e resolver problemas universais. Em Deus, o homem vive, move-se e tem o seu ser. Não há nada que o homem possa dar a Deus, a não ser a escolha de ater-se à vontade do Pai. Uma decisão como essa, efetivada pelas criaturas volitivas inteligentes dos universos, na realidade, constitui a verdadeira adoração, que satisfaz plenamente o Pai Criador, em cuja natureza o amor é preponderante. Após conseguir a totalidade da adoração, o agora ser perfeito mortal, fusionado ao Pai, está qualificado para ser admitido no corpo de finalitores, né? Finalitores é que chegou à finalidade da evolução. Chegou diante do Pai como sexto, como ser perfeito, como eu sou perfeito. Mas ainda fica faltando um nível de evolução. Mas é por isso que é finalitor. Ele chegou à finalidade projetada para essa época. Os mortais atingem sexto estágio de espírito após a sonoridade que os investe para sempre no corpo de finalidades mortais. São agora considerados espíritos de sexto estágio. A partir deste instante, ministram nos mundos de luz e vida, assim como em qualquer parte do universo. O futuro dos finalitores não é revelado em Urântia, mas especula-se que estes finalitores irão servir nos universos em expansão, sob a liderança do Filho Criador do seu universo. E aqui, para mim, essa imagem aqui, não sei quem fez, mas é muito linda, ele significa o templo dos finalitores, né? Assim você consegue ver aqui como que sombras, né, desses seres iluminados que chegaram à finalidade de fazer a vontade do Pai. Essa narrativa, juntamente com o que vos tem sido revelado e com o que podeis aprender com as instruções do vosso próprio mundo, representa, em linhas gerais, a carreira de um mortal ascendente. A história varia consideravelmente nos diferentes superuniversos. Veja, olha quanto aprendizado tem. A história varia consideravelmente nos diferentes superuniversos. Mas esta exposição proporciona uma visão do plano comum de progressão dos mortais, do modo como se tornou operativo no universo local de Nébadon e no sétimo segmento do grande universo, o universo de Orvonton. Por que é assim, a gente não sabe, mas é que se tornou operativo dessa forma. Como é nos outros, infelizmente o livro não explica, porque a gente fica até curioso para saber, né? Então, fazendo um resumo da carreira de ascensão do paraíso, o que acontece? No mundo material, no mundo de origem, o ser humano, né, o animal evolui até alcançar a volição, e quando ele alcança a volição, ele é chamado de ser humano.
que é essa a nossa origem. Nós somos animais volitivos. E qual é a nossa característica? Nós temos o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, e para escolher se a gente quer ou não seguir esta carreira evolutiva. O ser humano, ele tem sensibilidade ao sexto e sétimo circuitos ajudantes da mente e a possibilidade de existência eterna. Essa sensibilidade ao sexto e sétimo circuitos ajudantes da mente é que nos levam a querer ser semelhante ao Pai universal. Do mesmo jeito que nós temos que desenvolver a nossa sensibilidade quando a gente chega nos mundos de Avona, ao Ser Supremo, ao Espírito Infinito, ao Filho Eterno. Então, nós somos sensíveis a esses espíritos que nos levam a querer evoluir. O ser humano, mais o livre-arbítrio que ele tem junto com o nosso ajustador, cria o quê? A alma, que é a possibilidade de criação de uma alma imortal, de acordo com as decisões em vida que nós tomarmos. Se nós criarmos essa alma, né, formos seres que não ficarmos como mortais adormecidos, mas despertarmos no mundo das mansões, esta alma, mais a fusão do ajustador, nos torna um ser real e imortal. Então, a gente agora é um ser já de origem moroncial. Então, a alma de origem animal, que tem identidade, ganha um espírito. O espírito se diferencia ao ganhar a identidade, que é a personalidade que nós temos aqui. Como é que nós vamos nos tornar espiritual? Este ser real, que agora existe, que é fusionado, mas percorrer os circuitos e chegar ao Pai do Paraíso como finalitor, que é o objetivo final dessa fase da evolução humana. Tá? Então, vocês viram que a gente sai do material, criamos uma alma, nos tornamos reais ao termos incorporado esse espírito através da fusão e ao percorrermos os circuitos tanto do nosso superuniverso quanto de Avona, ao chegarmos ao paraíso, nós vamos ser finalitores. Então, e qual é o resumo, né, do aprendizado na ascensão do paraíso? Então, primeiro, o planeta de origem animal. No mundo moroncial, são os 7 mundos das mansões e mais a capital do sistema, que é a sede de Satânia. Depois, nós vamos passar por os 70 satélites que rodeiam a sede da constelação e vamos chegar a Edentia, que é a sede da constelação de Mandaratiadek. Depois, as 490 esferas que orbitam a capital do universo local, que é Salvington, que é a sede do nosso universo local. De lá, como seres espirituais, nós vamos andar nas 7 esferas ao redor da capital do setor menor, que é o menor a terceira, e que tem como sede central Ensa. Depois, as 70 esferas ao redor da capital do setor maior, que é o maior a quinta, que é Splandon. As 490 universidades que rodeiam a sede do superuniverso. Depois nós vamos para o Versa, que é a sede do superuniverso. 1 bilhão de mundos no universo central de Avona, até chegarmos ao paraíso. Isso significa que quando nós saímos deste mundo material até chegarmos ao paraíso, nós vamos passar por 1.141 esferas mais 1 bilhão, né, que é do mundo aqui. Então, nesse processo, antes de chegarmos em Avona, nós vamos passar em 1.141 esferas para o nosso desenvolvimento coletivo e depois mais 1 bilhão de esferas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, não tenham pressa, pessoal, porque é bastante tempo. E o caminho, né, acho bonitinho esse gráfico aqui, é exatamente esse, ó. Urântia, Jerusalém, Edentia, Salvington, o menor a terceira, o maior a quinta, o Versa, Avona, paraíso. E aqui você chega como finalitor. Essa é a nossa escada ascendente até chegar ao paraíso. Aqui nós somos materiais, como a gente já viu. Neste período até Salvington, nós somos seres moronciais. E de Salvington para cima, nós vamos ser seres espirituais
e chegar como espírito de 6º grau diante do paraíso. E qual é o objetivo de tudo isso, né? É cumprir o mandado de perfeição do Pai. Sede perfeitos como eu sou perfeito. O verdadeiro significado do mandamento divino é este: sede perfeitos assim como eu sou perfeito. É o que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante e o atrai para o interior de si próprio, na sua labuta longa e fascinante, para alcançar níveis cada vez mais elevados de valores espirituais e de significados verdadeiros do universo. Essa busca sublime pelo Deus dos universos é a aventura suprema dos habitantes de todos os mundos do tempo e do espaço. Veja, todo o nosso desenvolvimento, e nós vamos ter um estudo só sobre isso, com base em coisas, significados e valores. Ele é a cenourinha na nossa frente que faz com que a gente vá entendendo o porquê de tudo isso, né? E aqui, bom, aqui terminou a apresentação. É importante falar uma coisa para vocês. Quando nós nascemos no corpo físico, nós nos identificamos com a carne. A gente se identifica com esse corpo aqui. Você pensa que é o corpo, né? Você acha que você é o corpo, que você corresponde a essas emoções, tudo que você passa. O importante durante a nossa vida neste corpo é nós começarmos a ter o sentimento, a aspiração de nos identificarmos com a nossa alma. A hora que você consegue sair da identificação com o corpo e se identifica com a alma, você fica mais perto do seu ajustador, porque o ajustador é que cria a nossa alma. Então, ele faz parte desse processo. Então, e se identificar com a alma. Aí você já percebe que você não é os seus pensamentos, que você não é as emoções, que você não é este corpo físico, mas que você é algo além de tudo isso. Quando nós chegamos à fusão, nós temos que transferir essa identidade que nós temos com o corpo, com a alma, para o ajustador do pensamento. Então, eu me identifico com o ajustador do pensamento, que é o espírito, tá? Então, a nossa identidade não está mais no corpo físico, não está mais na alma, mas ela é uma identificação com o nosso ser interior, com o nosso espírito. Quando nós chegarmos a ser finalitor, nós transferimos a nossa identidade para o Pai Universal. Olha que profundo isso. Você se torna semelhante ao Pai. A hora que você projeta a personalidade, projeta a identidade dela no próprio Pai Universal. Então, nós saímos de uma projeção do mundo animal, de um corpo animal, para um espírito e, por final, um fragmento do próprio Pai, e na finalidade, você se identifica com o Pai. Você é o próprio, entre aspas, né? Por favor, entre aspas mesmo, você é o próprio Pai. Dá para entender a grandiosidade disso? Eu não consigo. Entender o que vem a ser isso? Você está identificado com o Pai. Obviamente que a hora que você está identificado com o Pai, você, quando sair para trabalhar nos você vai ser a própria vontade do Pai atuando em todos os superuniversos onde você estiver trabalhando. Você vai ser a própria vontade do Pai. Por isso que agora, aqui, a gente já tem que ter essa aspiração de fazer a vontade do Pai. As pessoas se confundem o que é fazer a vontade do Pai. Aqui no planeta Terra, em Urântia, fazer a vontade do Pai por hora é tomarmos decisões no nosso mais alto nível de consciência. Por isso que você tem que se identificar com a alma, porque você consegue melhor entender qual é a melhor decisão que você tem que tomar. Depois, na fusão, obviamente que o seu ajustador vai estar junto com você e você naturalmente vai fazer a vontade dele. Mas na hora que você chegar diante do Pai mesmo, você vai estar identificado com o Pai Universal. Isso é de uma beleza incrível. Eu não tenho dessa, mas eu acho de uma beleza incrível.
Então é isso.